Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu estou bem, eu espero que vocês também estejam bem e que os familiares de vocês também estejam bem. Estão preparados, né, para a nossa aula de Geografia do EJA, fases 1 e 2. Eu me chamo Michele e o tema da nossa aula de hoje é Aspectos Naturais da Paisagem, Clima e Vegetação. E nossa expectativa de aprendizagem é compreender a diversidade e a distribuição da cobertura vegetal e sua importância para a dinâmica da natureza e para a vida humana. Eita, professora, a senhora falou e eu não entendi foi nada que a senhora falou. O que é que a gente vai estudar hoje mesmo? Hoje a gente vai fazer uma retomada da nossa aula anterior, né, que foi sobre o clima. E aí nós vamos ver como o clima interfere no cotidiano das pessoas e vamos ver os tipos de vegetação que tem no mundo, tá certo? Vamos ver isso de uma forma ampla, nas próximas aulas nós vamos aprofundar aqui para o Brasil e depois para Pernambuco, tá certo? Vamos ver de forma gradativa. Então vamos começar. A gente precisa relembrar que clima e tempo não são sinônimos, não quer dizer a mesma coisa quando eu falo de clima e quando eu falo de tempo. Quando eu falo de tempo, eu posso usar os seguintes sinônimos. Eu posso dizer que o tempo está frio, que ele está ameno, quente, úmido, seco, nublado, claro, estável ou instável. E aí eu tenho como elementos do tempo, né? Eu tenho temperatura, vento e chuva. E já quando eu falo de clima, aí eu estou falando da condição mais duradoura em que se encontra e ocorrem os fenômenos atmosféricos. Existem vários tipos de clima e eles vão depender da localização geográfica dos lugares e por alguns elementos e fatores que interferem sobre ele. Então você precisa entender que o clima é uma condição mais duradoura, mais permanente e o tempo ele é estável. Por exemplo, de manhã pode estar quente com sol e à noite frio com chuva, nublado. Então o tempo ele vai variando ao longo do dia. Já o clima ele é estável, né? Ele é mais permanente. E aí nós vamos falar dos elementos do clima. Como elementos do clima nós temos temperatura, precipitação, que é a chuva, e a pressão atmosférica. E agindo nesses elementos, eu vou encontrar os fatores do clima que vão modificar esses elementos. Lembre-se que tudo isso é uma revisão da aula anterior, tá certo, gente? E aí eu tenho como fatores de modificação, né, desses elementos do clima, eu tenho a latitude, a altitude, a maritimidade, eu vou ter também a continentalidade, a corrente marítima e as massas de ar. Todos esses são elementos que modificam os fatores do clima. Aqui eu trouxe para vocês como está a distribuição do clima no mundo. Lembrando que quanto mais próximo do centro da Terra, né, do meio aí do nosso mapa, vai ser mais quente. E no polo vai ser mais frio. Então, os climas mais quentes a gente vai encontrar sempre mais próximo à linha do Equador, tá certo? E aí, como tipos de clima, eu vou ter clima tropical, clima equatorial, clima semiárido, o clima mediterrâneo, o desértico, o polar, o frio, que também é chamado de subpolar, e o frio de montanha. Então, tudo isso aí são tipos de clima e vão depender da região do planeta que vai estar, certo? Então, lembrando, quanto mais próximo dos polos, das extremidades do planeta, você vai ter um clima mais frio. E quanto mais próximo à linha do Equador, os climas vão ser mais quentes, tá certo? Por exemplo, o clima equatorial, ele acontece lá, na linha do Equador, certo? Qualquer coisa, volta lá na aula anterior e faz uma revisão. Agora nós vamos ver como o clima vai interferir no dia a dia das pessoas, né? Como é que esse clima vai interferir na nossa cultura, no nosso modo de viver? O clima ele vai interferir no nosso modo de vestir,
nos usos dos acessórios, na nossa culinária, na nossa agricultura, nos hábitos diários, né, nos nossos hábitos do dia a dia e dos tipos de moradia. Vamos ver agora no clima frio, como é que acontece. Bom, neste tipo de clima é comum o uso de muitos agasalhos, cachecol, botas, meia grossas, roupas de lã e tricô. É importante possuir, então, alguns acessórios como os cobertores quentes, edredons e mantas. Então, gente, com o clima mais frio, a nossa vestimenta, né, as nossas roupas, elas tendem a ser mais diferentes, né, para suprir esse frio que nós sentimos. Elas precisam nos aquecer mais. A nossa culinária, quando é da região fria, a culinária das regiões de clima frio incentiva o consumo de bebidas quentes, como chocolate quente, café e chá. Tem fondue, massas, croissants, sopas, caldos, queijos, pão, bolos e tortas, que também compõem essa culinária. Então vai ser uma culinária realmente voltada para nos aquecer. Então ela tem uma tendência a ser um pouquinho mais quente, olha, ele diz aí, caldos e sopas, né? São comidas quentes. E já na agricultura, ela é voltada ao cultivo que se adapta a baixa temperatura. Há um exemplo de frutas como morango, maçã, pêssego, amora, framboesas e cerejas. Se eu pego uma fruta de clima quente e vou plantá-la no clima frio, essa planta ela não vai se desenvolver, porque não é o clima adequado para ela. Então, cada clima vai ter a sua vegetação e a sua agricultura específica. Eu não tenho como plantar uma fruta de clima frio no clima quente, por exemplo, né? Essa planta não vai se desenvolver, porque não é adaptado para ela. Destacam-se também o cultivo de grãos e cereais, como trigo, aveia, o centeio e etc. Aqui tem um exemplo, né, do morango e do trigo. As ações costumeiras realizadas no dia a dia podem se tornar mais difíceis. A neve das estradas prejudica o trânsito e provoca mais perigo aos motoristas, por causa dos carros que perdem a aderência com o asfalto. Nessa situação, deve-se sair de casa só com muito cuidado, tá certo, gente? Quando a neve está muito intensa nesses climas frios, é aconselhável ficar em casa, certo? Porque a neve vai dificultar tanto a locomoção da pessoa a pé, como a locomoção da pessoa que está em seu carro ou no ônibus. Então, em países de clima muito frio, tem dias que a neve não permite que a pessoa saia de casa, né? Então, elas ficam dentro de casa. As casas costumam ter telhados inclinados, a fim de não acumularem muita neve durante a nevasca. Algumas lareiras e aquecedores são utilizados para amenizar o frio, que aumenta durante o inverno, chegando a graus negativos, ou seja, chegando a temperaturas abaixo de zero. Então, são casas adaptadas justamente para o clima, né? Você vê que o telhado ele foi pensado e modificado para não acumular neve no telhado e a neve acabar fazendo com que o telhado ceda, né, acabe desabando. E dentro das casas, como uma forma de aquecer o morador, tem as lareiras, certo? Então, foram moradias que foram se adaptando para pessoas que moram em regiões muito frias. Agora a gente vai falar um pouquinho do clima extremo. O que é isso? É aquele clima, minha gente, onde realmente é muito frio, é muito gelo e realmente para se viver lá é um pouco mais complicado do que em países que nevam, como os Estados Unidos, né? Às vezes é complicado, você não pode sair quando cai a neve em clima frio, mas em clima extremo é sempre neve. Então são condições diferenciadas ainda mais para essa sobrevivência nesses climas de extremo frio. É na Antártica que vivem alguns pesquisadores de vários países do mundo. Eles se concentram em estudar o passado da Terra contido no gelo e no ambiente do continente gelado. Sua rotina diária depende das estações do ano. No inverno, no frio extremo, é impossível permanecer lá, mesmo que todos
que todos possuam os equipamentos, né? Então, mesmo que todo mundo tenha seu equipamento, aí não tem como viver lá, porque é muito frio. Ó, na região do Ártico, no entanto, existem habitantes chamados Inuits ou os esquimós. Além deles, tem os lapões e os samoides. Sua rotina diária consta da pesca, que é feita no gelo, e da caça. Eles usam a gordura animal para isolar os iglus. Gente, lembrando que iglu é a casinha feita de gelo dos esquimós, né? E também como fonte de energia. E costumam usar roupas feitas de pele de animais para se aquecer. Ó, a gente falou do clima frio e do clima de frio extremo. Vamos falar agora do clima quente. Ó, vocês vão perceber a diferença. Já começa no vestuário. Ó. No clima quente, é comum o uso de roupas mais leves, sempre que possível. O uso de chapéu e boné também é comum por causa do sol intenso. É recomendável o uso do filtro solar para qualquer tipo de pele durante o dia. Então, aí você vê que é mais comum. Vamos tomar, por exemplo, o nosso país, que tem um clima quente. Uso de bonés, de short, de blusas, sandálias, coisas leves devido ao calor. Quanto à culinária, o uso de frutas tropicais e temperos variados é um grande diferencial. Alguns ingredientes recebem um destaque, como feijão, milho, arroz, além de raízes e tubérculos, como inhame, macaxeira e batata. Frutos do mar e peixe são bastante utilizados nas receitas também. É recomendado, em áreas mais quentes, o consumo de muitos líquidos, geralmente a bebida gelada. Também é recomendada o consumo de comidas leves, especialmente em dias mais quentes. Sorvete também é um alimento bastante consumido entre os habitantes dessas áreas. Ó, enquanto nas regiões frias eu vou ter alimentos que são mais quentes, né, como sopa, café, nas regiões mais quentes eu vou ter um alimento mais gelado, né, voltando para o gelo, né, e aí você tem o sorvete como exemplo. Então, quanto à agricultura, está voltada para um plantio de frutas tropicais, grãos, tubérculos e hortaliças, e os legumes. Durante o período de estiagem ou de muita chuva, a lavoura fica comprometida e perdida. Ó, estiagem, gente, é a seca. Então, se tiver muito tempo sem chuva, nossas plantações ficam prejudicadas. E se tiver muita chuva, ela também fica prejudicada. Então, na nossa região é preciso ter esse equilíbrio entre o período de seca e o período de chuva. Enquanto no frio as piscinas precisam ser aquecidas, no clima quente elas são utilizadas para nos refrescar. O calor do sol também é utilizado para gerar energia e calor, sendo utilizado de várias formas. Aí você vê aí ó, o exemplo de painéis solares utilizados para a geração de energia solar, tá certo? Em vez de aquecedores, usam-se ar-condicionados e ventiladores para amenizar o calor. É comum que as precipitações sejam chuvas, por isso, nos meses chuvosos, o uso de guarda-chuva é indispensável. Nos países frios, as precipitações são a neve, né? Nosso país aqui é um país de clima quente, então nossa precipitação é a chuva. O alagamento das ruas é comum e causa bastante transtorno. As enchentes e os deslizamentos de terra causam mortes e deixam muitas pessoas desabrigadas. E aí você está vendo dois exemplos, né, de alagamentos e enchentes. O clima quente pode ocasionar a ausência de água em alguns lugares. Por causa da falta de água, há uma grande dificuldade de sobrevivência. E a agricultura, a pecuária e especialmente as atividades do cotidiano são comprometidas por causa da falta de água. E aí você está vendo exemplos de pessoas e situações onde a falta de água é extrema, né? Onde sofre-se com essa escassez de água. Então, se falta água, fica difícil de você sobreviver, né? Você cozinhar, tomar um banho, beber água, plantar e colher. São situações que ficam difíceis com a falta de água.
Já no clima quente extremo, né? Vamos dizer aqui, aquele clima do deserto. Existem habitantes nas áreas de deserto quente que representam um clima extremo, né? O clima quente extremo. Os povos seguem uma vida nômade no deserto quente ou habitam as cidades que existem no oásis. O que é um povo nômade? É aquele que vive de lugar em lugar. Ele pega a sua tenda, monta a tenda com sua família, fica um tempinho naquele lugar, depois ele recolhe a tenda e vai para outro lugar. E assim ele vai, vivendo e levando a família com ele. Os nômades são chamados de tuaregs e beduínos. Os beduínos são na Ásia, tá? Na Ásia. Eles costumam vestir-se com panos no rosto e grandes túnicas. A pecuária é desenvolvida mediante o pastoreio nômade de cabras e carneiros. Por que nômade? Porque eles têm que sair atrás de água. Como eles estão no deserto, não é todo lugar que tem água. Então eles pegam as cabrinhas deles, né, a pecuária deles, e vão de lugar em lugar até achar uma fonte de água. Nessas regiões, o oásis permite que a agricultura seja desenvolvida. E aí eles cultivam tâmaras e pistaches. Oásis são áreas úmidas, onde se encontra água líquida num deserto quente. Então, gente, como eu falei, o oásis é uma pequena porção de água que tem aí uma pequena vegetação e as pessoas nômades se utilizam desse oásis e aí seguem para o próximo. E elas também podem viver fixamente lá, tá? E aí desenvolver um pouquinho essa área em volta. É importante lembrar que com a tecnologia, a interação entre os seres humanos aumentou, promovendo a difusão de costumes entre diferentes povos. E aí, quando eu falo de costumes, eu falo de culinária, modo de vestir e agricultura. A tecnologia ainda permite ao homem sobreviver em áreas extremas, com conforto e superar as dificuldades climáticas. Apesar disso, ela não foi capaz de resolver os problemas socioambientais, pois não garante a educação das pessoas, por isso ainda existem ruas alagadas. Conforme o período do ano, as áreas quentes se parecem com áreas frias e vice-versa, porque o tempo muda. Então vai ter épocas do ano que em áreas quentes vai estar um pouquinho mais frio. E em áreas frias vai estar um pouquinho mais quente. Aí vai depender também da estação do ano. A gente fez aquela revisãozinha do clima e de como o clima interfere na vida das pessoas. Vamos ver agora as vegetações, tá? E quando eu falo de vegetação, gente, eu estou falando das plantas, tá certo? Só para ficar claro. Vou falar agora das plantas e de alguns tipos de plantas que a gente vai encontrar no mundo, tá? Então, para a consolidação das mais variados tipos de vegetação existentes no mundo, é preciso que haja interação entre os elementos naturais. E aí, quais são esses elementos naturais? Eu vou ter o clima, solo, relevo, vegetação e a energia. Isso fica evidente quando notamos as regiões com predominância de clima quente e chuvoso, que deriva grandes florestas tropicais com enorme umidades e precipitação. Então, ele já deu um exemplozinho aí de clima, de tipo de vegetação e um clima, né? Então, quando eu tenho um clima tropical, eu vou ter florestas enormes, né? Que são as florestas tropicais, mas a gente vai ver isso mais adiante. Nas paisagens naturais, o que mais se destacam visualmente são as vegetações, são as plantas. A seguir, algumas características das principais formações vegetais do mundo. Então, gente, vocês precisam ver aí nesse mapa que nessas regiões mais centrais, né, a gente vai ter um clima um pouco mais quente e você vai ter florestas mais frondosas. E não, nos extremos, né, nos polos, essa vegetação não vai ser tão evidente assim devido ao clima, né? Então, o clima frio, ele também não vai desenvolver uma vegetação muito grande. Então, vamos falar um pouquinho da floresta tropical. Essas se localizam geograficamente em geral na América do Sul, América Central, na África, na Ásia e na Oceania. Todas as regiões citadas possuem características semelhantes como um clima quente e úmido,
proporcionando assim o surgimento de grandes florestas com uma enorme riqueza de biodiversidade. Quando eu falo biodiversidade, eu estou falando dos animais e das plantas, essa interação, tá? Então, porque biodiversidade é uma variedade das plantas e dos animais. Essas são as áreas do planeta que concentram a maior parte dos seres vivos. Então, gente, clima tropical, floresta tropical, como a gente tem na nossa floresta amazônica, né? Árvores de grande porte, um clima mais úmido, né? Úmido, vamos dizer assim, molhado. E aí vamos ter grandes rios também. Floresta temperada. Essa vegetação é encontrada principalmente no hemisfério norte, situado entre os trópicos e os círculos polares. Ó, polares vem de polo, gente, então é uma coisa mais próximo do frio. Os países que possuem esse tipo de floresta são os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, o sul do Chile, com climas temperados. Então, no clima temperado, você vai ter uma floresta temperada. As florestas temperadas são diferentes em relação às florestas tropicais, pois a primeira possui uma quantidade menor de variedade de plantas e animais. E as florestas temperadas possuem características singulares. No inverno e no outono, as árvores perdem suas folhas e, por isso, são denominadas de caducifólias. Então, gente, floresta temperada é aquela que tem uma característica física bem marcante, tá? No inverno e no outono elas ficam sem as folhas. E aí na primavera e no verão elas voltam com suas folhas. Bom, floresta de coníferas. Tem aí as plantinhas para vocês verem. Observa como é uma conífera. Essa vegetação é encontrada geograficamente em regiões com proximidades aos círculos polares, com características de clima com inverno bastante rigoroso. As coníferas são denominadas também de floresta boreal e é composta basicamente de pinheiros, tá? Pinheiros é essa árvore que você está vendo aí na imagem. E aí você observar o chão, tá com neve, no pinheiro também tá com neve. Tundra. Se faz presente no extremo norte do continente americano, europeu e asiático. A particularidade dessa vegetação é a relação ao clima, pois se desenvolve em áreas de clima frio e polar, com duas estações do ano, verão e inverno, sendo o inverno rigoroso e o verão com temperatura um pouco mais elevada. Na tundra, as vegetações encontradas são musgos, lincres e plantas herbáceas. Esses vegetais se desenvolvem de forma mais efetiva no verão, pois na estação do inverno toda a área fica coberta de gelo. Então, a vegetação dessa região, minha gente, é específica, como você está vendo na foto, é basicamente musgo e lincres. Você não vai ter uma floresta frondosa como na nossa floresta amazônica. A savana. Esse tipo de vegetação, que tem uma grande semelhança com o cerrado brasileiro, as savanas são compostas basicamente por gramíneas e capins, árvores e arbustos espalhados na paisagem. As savanas são situadas geograficamente em regiões de clima tropical, com duas estações bem definidas, sendo uma de seca, que é no inverno, e a outra chuvosa no verão. No mundo, essa vegetação se faz presente nos seguintes países e continentes: na América do Sul, na Ásia e na Europa, na África também. Tá? Se você observar na foto, você está vendo a imagem de uma savana na África. Você está vendo o leão e a vegetação é basicamente essa que você está vendo. Algumas árvores, mas, mais uma vez, não vai ser comparado à nossa floresta amazônica, onde a nossa floresta é bem frondosa e bem arborizada. Estepes e pradarias. São compostas por plantas herbáceas, arbustos e gramíneas. Em áreas de clima temperado, geralmente o estepe desenvolve em lugar mais seco, enquanto que as pradarias em locais mais úmidos. Essa é utilizada como uma ótima pastagem na pecuária. Os dois tipos de vegetações são encontradas na América do Norte, na Ásia e na América do Sul.
Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, nos pampas gaúchos. A vegetação desértica. São áreas com predominância de clima seco e árido, e os vegetais são adaptados à falta de água. Suas raízes são extensas e atingem um lençol freático. Quando raramente ocorrem chuvas, brotam plantas, mas com um período muito curto de vida. Bom, gente, eu trouxe aqui essa atividade para vocês, tá certo? Se vocês puderem, tiverem interesse, eu espero que sim, faça essa pesquisa de como é o clima aqui no nosso Brasil, tá certo? Pesquisa lá, como é o clima no Brasil e traz para mim na próxima aula, certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu conto com vocês aqui na próxima aula. Beijo!